Olá, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Estou escutando bem. Tudo Boa bem? Como é noite. que estamos por aí, em Brasília? Tudo ótimo. Aqui um calor, né? Aí deve estar mais, mas aqui tá bem quente. Aqui tá pegando fogo, mas é isso aí, né? Estava aqui comentando sobre a nossa live de hoje, de conscientização, né, do câncer de cólon. Para quem não conhece, o doutor Eurípedes, ele é médico coloproctologista, né? E ele vai com certeza nos abrilhantar hoje sobre esse assunto tão importante, né? Então, passar aqui um pouquinho a palavra para ele se apresentar. Vamos lá. Me chamo Eurípides Barçanufo, sou responsável pelo canal Papo de Reto e tenho como uma das missões a prevenção do câncer coloretal desde o começo do canal. Eu sou mineiro de Uberlândia, formado em Uberaba, fiz cirurgia em São Paulo. Fiz proctologia em Uberlândia, fiz pós-graduação no Sírio-Libanês de proctologia, já exerci função de professor de colonoscopia e hoje estou fazendo pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica e nutrologia. Por isso que eu pedi para ele se apresentar, porque é tanta informação que não caberia, só a pessoa mesmo para se apresentar, né? Então, doutor Eurípedes, eu já lhe agradeço, tá? A sua disponibilidade, inclusive no feriado, né? Estarmos aqui esse horário, né? E acabou que tinha sido um horário anterior, mas aí a gente acabou se acertando e deu tudo certo. Então, agradeço desde já, tá? Sua disponibilidade, sua atenção. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre um pouco da sua história, enfim, antes da gente iniciar. Vamos lá. Eu, essa questão aí da proctologia, eu fiz o R3 em Uberlândia, por uma questão pessoal, né? Precisei trabalhar tudo. Larguei no começo do R4 e hoje em dia já tenho os requisitos para prestar a prova de título da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, mas criar vergonha e prestar a prova, mas nunca me fez falta esse título. Fiz a pós-graduação do Sírio-Libanês, que foi muito boa, me deu mais uma base importante. E hoje eu atuo em um serviço, tenho clínica própria com um sócio, né, um serviço particular de proctologia, de colonoscopia, no qual eu pego pacientes com poder aquisitivo um pouco maior, então eu acabo vendo mais pólipo do que câncer. Só que quem me acompanha sabe que eu também trabalho na periferia, numa cidade de satélite que chama Águas Lindas, onde eu tenho muitos pacientes humildes ali, que tem convênio com o SUS, essa clínica, então a gente acaba atendendo uma classe mais baixa, e que ali eu tenho a infelicidade de diagnosticar, em média, um câncer por semana. Porque é o que eu costumo falar. O paciente não tem dinheiro, às vezes, nem para pôr comida na mesa, quiçá para fazer uma prevenção. Então, quando chega, já chega bem avançado. E isso para mostrar que temos, até perto dos grandes centros, vários Brasis, né? Brasis diferentes aí, que o médico tem que estar preparado para estar lidando com as duas situações, né? Muito bem. E aí, doutor Eurípides, eu queria lhe perguntar, qual é a importância, né, diante do contexto, estava até falando que teve até a questão do falecimento, né, de um ator referente ao CA de colo, né? Então, qual seria a importância de se fazer esses exames diagnósticos, né, de câncer de colo? Pronto, a morte dele assustou um pouco e levantou esse alerta, e foi próximo ao mês destinado pela Sociedade Brasileira para a Prevenção, né, que é o nosso Esse mês setembro verde, né? isso, porque pegou ele muito jovem.
e ele guardou a doença, não contou para ninguém, só foi revelado depois da morte dele, que ele já vinha lutando há algum tempo com essa doença, ou seja, ele descobriu ela já avançada e numa idade muito jovem, o que mostra aí um componente genético para o câncer dele, tá? Que todos os parentes de primeiro grau dele têm que investigar, tá? E hoje em dia não existe exame melhor para investigação e prevenção do que a colonoscopia. Aí tem gente que vai falar, doutor, mas e o sangue oculto nas fezes, né, que é um exame tão menos invasivo, dá muito falso positivo e falso negativo também. Então, o colonoscopia na mão de uma pessoa, um colonoscopista experiente, ele consegue detectar lesões de tamanhos muito pequenos, que na próprio exame ele deixa de ser diagnóstico e passa a ser terapêutico, que no próprio colonoscopia eu consigo retirar aquela lesão, retirar aquele pólipo, porque todo câncer um dia foi um pólipo e que não foi investigado. Então, a maioria da população, a partir dos 45 anos, mesmo que não tenha sintomatologia, deve procurar um proctologista. Não precisa nem ser um proctologista, gente. Um bom clínico geral já sabe que você tem que fazer essa colonoscopia e vai fazer esse pedido para você. Tenha o seu médico de confiança, que não vai importar em você chegar, doutor, eu vi o câncer do rapaz aí, eu já tenho 45 anos, não podia pedir a minha colonoscopia? A maioria dos colegas, vamos dizer, sem mágoa, nem besteira, vai pedir o exame para você. E eu tenho visto cada vez mais, quando chega para mim um pedido de um clínico, de um ginecologista, eu fico muito feliz. Falar, o pessoal está correndo atrás da prevenção mesmo. O pessoal está... porque isso aí você está ajudando o seu paciente, gente. Então, prevenção não é só de câncer de mama, de colo de útero, tem o cólon também, que é o terceiro que mais incide e que mais mata, tanto homem quanto mulher. Então, bora lá. Você tem mais de 45 anos, ou tem um parente aí perto de você que tem mais de 45 anos, pergunta se fez colonoscopia. Se não fez, bora fazer a primeira colonoscopia para não ter surpresa igual o ator lá. Muito bem. E aí, quando se fala, né, tanto da questão de prevenção com exames, eu falo um pouquinho de alguns aspectos também importantes na prevenção do CA, né, doutor? No que se diz respeito a estilo de vida, né? O CA, em geral, ele tem correlação com o nosso estilo de vida. Então, estresse, né? A questão da alimentação, né? Então, o consumo que a gente está tendo com alimentos industrializados, açúcar simples, inclusive na sua página fala muito relacionado a adoçantes, né? E como isso possa ter uma repercussão também a nível de CA, né? Vem até um questionamento, né? Por que está acontecendo atualmente o aumento dos índices de CA? Né? Poderia ter alguma correlação também com o estilo de vida, alimentação, nível de atividade física. Então, também é um questionamento, né, que nós devemos ter e nós devemos também, como profissional da saúde, orientar os nossos pacientes, né, com relação a ter esse cuidado também na prevenção, no que se diz respeito a esses outros aspectos. O senhor concorda? Importantíssimo isso que você está falando e bate num das minhas missões no Papo de Reto. Vocês, nutricionistas, se também alertar o paciente de vocês, que a partir dos 45 anos, tenha lá no questionário de vocês, já fez sua colonoscopia, não fez, se não, tenha um proctologista de confiança para encaminhar o seu paciente, porque é uma luta conjunta, sim. E nós, você que mexe com doença inflamatória, sabe muito bem disso, que somos uma geração de inflamados, tá? E se continuarmos dessa forma, nós vamos ver uma coisa que já não acontece há muitos anos com a humanidade. Nós vamos ver filhos vivendo menos do que os pais, por uma questão de estarem tão inflamados, né? A comida de lanchonete, os McDonald's da vida,
as padarias da vida aí, que a inflamação vai ser algo tão comum que não é só viver, gente, é viver com qualidade. Ah, mas antigamente não vivia muito por outras questões, doenças infecciosas, que hoje estão debeladas, né? Eu costumo brincar, Camila, mas falando muito sério, que eu quero viver até os 100 anos, desde que eu mesmo Tá limpe a minha bunda. esperançoso, hein? Mesmo que eu limpe a minha própria bunda. Porque a gente viver mais do que isso, para alguém limpar a sua bunda já não é qualidade de vida mais, né? Então, para É você verdade. chegar lá com qualidade de vida, com artérias desobstruídas, andando com atividade física, é o básico. Comida de verdade, atividade física, um bom sono e gerenciamento do seu estresse. E isso tudo são os Tão fatores fundamental, né? que a Camila está falando aí de mudanças de hábito para não só evitar o câncer, como evitar todas essas doenças da modernidade, aí, o infarto, o AVC, que você pode até viver muito com essas medicações que está aí, mas vai viver desse jeito que eu falei, com alguém limpando sua bunda. Não vale a pena. Inclusive, a medicina está caminhando muito para isso, né, doutor? Essa questão de uma medicina mais integrativa, olhando o indivíduo como um todo. Na nutrição, a gente tem a área da nutrição funcional, né? Então, o que muitas pessoas pensam que nutricionista é apenas para emagrecer ou para engordar, né? Não é bem assim, né? Eu trabalho com doença inflamatória intestinal, então a gente também se preocupa com esse intestino. Então, cuidar desse intestino é fundamental. E a gente também vê todos os aspectos relacionados ao ser humano, né? Então, aspectos, né, digamos, de estresse, como é que está o gerenciamento de estresse, como é que está o estilo de vida, atividade física, alimentação, né? Com certeza. Então, a gente vê mais o indivíduo como um todo, porque a gente sabe que não só o CA, mas várias doenças autoimunes, a gente tem vários gatilhos ambientais que podem levar à eclosão das mesmas. O senhor concorda? Sim, eu costumo falar que um médico, para ser bom, ele não precisa resolver tudo. Ele tem que saber encaminhar corretamente para alguém que resolva ou alguém que, associado a ele, vai resolver. Então, primeira pergunta que você vai fazer para o seu profissional de saúde. Você tem um nutricionista de confiança para me indicar? Se ele não tiver, fala, não, então esse não serve. Não trabalha com a multidisciplinaridade. Um psicólogo de confiança, um nutricionista, um preparador físico. Eu tenho buscado tudo isso para agregar na minha modulação intestinal, né? Que tudo começa no intestino. Então, efeito colateral da modulação, vai emagrecer, vai desinflamar, vou dar o poder da informação para você correr atrás. Não é de mão beijada as coisas, gente. Toda mudança exige um pouquinho de sofrimento. Seu cérebro, ele gosta de facilidade, ele não quer sair daquela zona de conforto dele. Ele vai te forçar a ficar naquela zona de conforto. Aí você forçar, com o tempo cria-se o hábito. A partir do momento que cria o hábito, o seu cérebro já acostuma com aquilo ali, acabou. Sofre enquanto não vira hábito. Virou hábito, resolvido o problema. Muito bem. E aí, a gente falando de prevenção, né? Eu gostaria que o senhor falasse quais são os exames que são necessários para o diagnóstico de câncer de cólon, né? Algumas pessoas, inclusive o senhor poderia também falar como é esse exame. Algumas pessoas têm um certo receio de fazer, então gostaria que o senhor falasse do procedimento e quais seriam os exames necessários. Pronto. Não existe ainda exame melhor que a colonoscopia. Isso é fato, tá? Estão falando da colonoscopia virtual, mas ela não vê as lesões menores, tá? Então, não queira artifícios para burlar a sua primeira colonoscopia. É um exame que, tá, o preparo, todo mundo reclama do preparo. Eu tenho o costume, Camila, de perguntar para o paciente, né? E aí, como é que foi o exame? Ele, doutor, esse preparo é uma porcaria, mas o exame em si foi tranquilo. Não senti nada, não tive incômodo. Então, fazendo com um bom colonoscopista, dificilmente você vai ter um problema maior. O preparo é chato,
Porque se você chegar lá com preparo mal feito, tem gente que pensa que engana a gente. Toma só metade vamos pôr, os que fazem com manitol, toma só metade, que é 1 litro, né, que mistura num suco. Tem que tomar 1 litro devagarzinho, copinho por copinho. Ele toma metade e fala, não, já tá bom, já tá limpo. E o pior é os que tomam só o Dulcolax, que é o Lactopurgo, o comprimidinho, são 2, e já dá aquela soltada, porque o intestino da pessoa já é bom, e vai lá. A parede fica tudo suja, gente. E o que eu preciso ver pode estar escondido atrás das fezes. Então, para não correr o risco de você chegar lá, tá sujo e ter que sofrer tudo de novo o preparo, faz ele bem feito. Todo médico que faz colonoscopia, a secretária dele em si, vai te entregar a lista. É uma receitinha de bolo, é só seguir aquilo ali que não tem erro. E vamos falar assim, doutor, mas tá, é chato o exame, fiz aos 45. Fez aos 45, tá ok, não tinha nem pólipo. Não é igual preventivo de mama, de útero, que é todo ano, não, gente. É de 5 em 5 anos. Se tá tudo bem, é um exame que você vai fazer, sofrer, entre aspas, de 5 em 5 anos. Então eu costumo falar que só morre desse câncer quem quer, quem não procura nesse ponto, ou quem tem o azar de ter o câncer familiar também e ser o primeiro caso familiar daquela família, né? Muito bem. Doutor Eurípides, e assim, se eu tenho um paciente que tem como a gente identificar alguns sinais, sintomas, que tipo assim, eu preciso procurar até antes mesmo dos 45 anos, enfim. Tem algum sinal e algum sintoma que possa, assim, tipo, como é que eu posso lhe dizer? Tipo, fazer com que a gente comece a se preocupar? Pronto, essa pergunta é ótima, tá? Os sinais de alarme, né? O Sim, câncer, pronto. quanto mais próximo da borda do ânus, mais sinais ele vai me dar. Sangramento, dor ao evacuar. Quanto mais distante, ele é chamado de o grande farsante. Ele pode cursar com anemia, com inapetência. Então, esses do cólon direito, quando começa a dar sintoma, já está muito avançado, tá? Então, sintomas gastrointestinais. O mais importante que o pessoal tem que saber. Síndrome do intestino irritável. É um diagnóstico de exclusão, tá? É um diagnóstico que é feito quando eu não tenho um outro diagnóstico. Enquadra naqueles critérios, mas eu tenho que ter certeza que não tem algo anatômico. Então, esse paciente com certeza vai fazer colonoscopia antes dos 45, porque eu só posso taxá-lo como intestino irritável depois de ter certeza que não tem outra coisa ali. Então, sintomas de intestino irritável é indicação de colonoscopia. Paciente jovem, com emagrecimento, com sangue nas fezes, aí entra na sua área, né? Aí a gente vai desconfiar das doenças inflamatórias intestinais e que faz o diagnóstico com a colonoscopia. Aí a gente faz o que a gente chama, mesmo que a mucosa esteja legal ou só com uma hiperemia, só com uma alteraçãozinha de coloração, a gente faz o que a gente chama de biópsia seriada. A gente tira 7 frasquinhos ali com a pinça de polipectomia e manda para biópsia, manda para anátomo patológico. E ali, no anátomo patológico, às vezes vem as características que a gente busca para Crohn ou retocolite e a gente fecha o diagnóstico. Fora esses casos bem específicos, né? Aí tem que avaliar com o seu médico se tem necessidade de fazer antes. Alguns pacientes que têm o intestino muito preso, Camila, e de longa data, a gente acaba fazendo uma primeira colonoscopia também, que constipação é um fator a longo prazo para câncer de cólon, sim. Os estudos já mostram isso. Então, se você tem o intestino muito preso, vale a pena até para ficar com a consciência tranquila fazer uma primeira colonoscopia também. Fora esses casos, acima de 45 anos, sem sintomas, colonoscopia. E um outro caso, diarreia que passou de 4 semanas, de 1 mês, está errado. Faz uma colonoscopia também. Muito bem. E aí, assim, o senhor falando até, inclusive, de pessoas que são muito constipadas, né? E assim, eu recebo muito no consultório, e muitas vezes elas já vêm tomando uma medicação, já, como é que eu posso dizer?
até às vezes a dose que ela toma, ela mesmo vai aumentando a dose porque não vai tendo mais efeito. O que é que o senhor acha desse uso exacerbado, né, de medicamentos em pacientes que têm o intestino preso por conta própria? Isso pode levar a algum risco? Isso está associado a algum outro, digamos que, algum outro sintoma ou então alguma outra patologia que venha surgir nesse paciente? Pronto. Uso crônico de laxativos, você está evacuando, forçando o seu cólon a evacuar. Aquela musculatura, porque o cólon é um órgão muscular, ele tem muito músculo. Aquela musculatura, ela começa a cansar, ela não consegue mais jogar o bolo fecal para frente, por conta de você estar forçando aquilo ali. Você está alterando a motilidade, está alterando o peristaltismo daquele local. E muitos fazem você evacuar irritando a mucosa do seu cólon. Vai machucar o seu cólon para que você evacue. Então, gente, não tome nada por conta própria. Vai no médico, veja direitinho. Tem muita mulher que é comum, causa de constipação de intestino preso, a obstrução de saída, que é a contração paradoxal do bulbo retal, que é um músculo que abraça o reto, e hipertonia do esfíncter interno, que é um músculo que está lá embaixo. Que a pessoa às vezes muda hábitos, tudo e tal, mas não consegue evacuar de forma correta por conta dessa incoordenação dessa musculatura, que através de uma manometria no retal eu identifico e você faz um biofeedback, que é uma fisioterapia, e pronto, a gente ajuda você a voltar a evacuar corretamente. Então, gente, não é normal o intestino preso, tá? Se está preso, vamos investigar, vamos procurar um especialista, tá? E o que é preso então, doutor? Porque aí eu fiquei meio perdido agora. Eu evacuo a cada 3 dias. Eu tenho intestino preso. O que acontece? Você evacua a cada 3 dias, mas quando você vai evacuar, sai macio, sem muito esforço, tranquilo, esse é o seu normal, tá tudo bem. Agora, se você evacua de 3 em 3 dias, com muito esforço, tem gente que ajuda com o dedo, Camila, tá? Coloca o dedo para tirar a pedra ali de dentro. Tem gente que aperta o períneo para conseguir, que é outra causa de obstrução de saída, que é a retocele, né? Para retificar aquele reto para o cocô descer. Esse não está normal, tá? Eu evacuo todo dia, mas eu ajudo com o meu dedo. Não está normal também. Então, o normal varia muito. Então, é melhor que o profissional te ajude a definir o que é o seu normal. E isso o nutricionista também pode ajudar. Muito bem. Inclusive, né, assim, a pergunta era, né, se teria algum risco de CA, esse uso exacerbado, né? E porque, assim, o que eu acompanho de pessoas que vêm ao consultório, né, usando, assim, às vezes até uma caixa, né, por conta própria, e já não está mais evacuando, e vai para o hospital fazer até lavagens, né? E eu me preocupo muito com as consequências disso, né? As fezes foram feitas para ir embora. Se ela está ficando ali muitos dias, com você que come muito produto industrializado, aqueles aditivos alimentares que você não absorve, que não serve para você, isso entra alguns adoçantes na conversa. Seu organismo quer jogar fora e você tem as fezes muito endurecidas, umas fezes que vai ficar naquele cólon às vezes semanas, né? Porque aquelas pacientes têm evacuação incompleta, evacua os cabritinhos ali uma vez por dia, não é normal. As fezes em contato com a parede, cheio de composto que tem que ir embora, aumenta sim sua chance de ter câncer de cólon. Então, se você tem intestino preso, tem que tratar. E não ficar tomando laxante por conta própria. Muito bom. Doutora Eurípedes, e qual seria o tempo adequado para a primeira solicitação da primeira endoscopia? Pronto. A primeira colonoscopia, a partir dos 45 anos, fora daquele padrão que a gente conversou, dos outros pacientes que têm alguma alteração e tem que fazer antes. Se você tem 45 anos, eu quero todos vocês como meus soldados de divulgação disso, para os parentes mais próximos, para os seus entes queridos, fala, tem que fazer a colonoscopia, gente, tá? 45 anos mesmo sem sintomatologia. Era 50 anos, mas
tem baixado isso, tá, para 45. As grandes sociedades já estão adequando para 45. E eu não duvido, Camila, deles abaixarem mais isso, viu? Partir para uns 40 anos de idade. Então, gente, tá na dúvida, é melhor tirar a dúvida, faz a colonoscopia que você já fica com a consciência tranquila. Muito bem. E assim, a gente estava até falando, né, sobre essa questão da constipação, um processo de desbiose, né? Digamos que o paciente ou ele às vezes é constipado, ou ele pode ter até quadros de diarreia. E isso pode ter uma decorrência da desbiose. Desbiose é um desequilíbrio intestinal, né, de algumas bactérias, decorrentes da alimentação inadequada, né? Consumo de alimentos industrializados, gordura, açúcar simples, aditivos, adoçantes, enfim, aquela comidinha de lanchonete, né, doutor? E aí pode Exato. levar a esse quadro de desbiose. Tem alguma correlação dessa desbiose com o desenvolvimento de CA, de colo? Pronto, vamos lá. A desbiose, para você ter ideia, Camila, ela pode causar até sarcopenia, até perda de massa magra, por os gases que os bichinhos liberam ali, em base de enxofre, etc., é absorvido pela sua corrente sanguínea. E aquilo ali é como se fosse um hormônio, entre aspas, um mensageiro, tá? Que vai provocar algumas reações. Então a gente seria muito infantil de achar que isso não vai influenciar a longo prazo para o desenvolvimento de um tumor, tá? Pela questão do que a gente está conversando aí. Existe um tipo de alimento específico, doutor, então, que vai me causar câncer? Não. Específico, não tem como eu separar e falar, o culpado é esse aqui, tá? Porque os alimentos nunca vêm isolados, né? Falar, só gordura, é só açúcar. Não. É um conjunto de coisas. Se você embasar sua alimentação, costumo falar em comida de verdade, primeiro que você vai alimentar a microbiota boa, isso de boa e ruim é relativo, né? Você vai aumentar bactérias que te beneficiam e aprisionar, diminuir as que não te beneficiam, porque as que te beneficiam vão estar deixando as outras sob a tutela delas para que elas não cresçam. Aí, a partir do momento que você volta a comer errado novamente, existe essa memória nas suas bactérias, tá? Ela vai voltar a ser o que você formou lá atrás. Não teve parto normal, não amamentou, passou uma infância aí comendo só comida lixo, só besteira. Uso Você de já marcou. antibióticos, né? Uso de antibióticos. Então, você já marcou como é que vai ser sua microbiota para o resto da vida. Então, você tem que lutar contra isso. Através do quê? Mudança de hábito, de alimentação. Então, é uma coisa que até a gente estava conversando naquele nosso grupo de saúde intestinal, né? Que a sociedade brasileira foi muito feliz na campanha que fez, mas foi infeliz na hora de divulgar os itens que te pioram, que te melhoram. Que bastava eles bater na tecla da comida de verdade, em vez de ficar rotulando certos alimentos, tá? Porque aí demoniza a carne vermelha, que não tem que ser demonizada, tem que ser explicada, tá? Aí sim, falou do álcool, grande fator, falou do cigarro, grande fator também para câncer. Eu já falo para o paciente que está fumando, que se está fumando e veio falar de saúde comigo, já não tem conversa. Não tem como falar de saúde fumando, gente. É um primeiro passo, tá? E eles falaram de gorduras, muito amplo, gente. A gente tem que pensar nas Qual gorduras tipo de gordura, né? A Exato. Tem que quantidade. pensar nas gorduras industrializadas, esse óleo vegetal de soja que o pessoal usa para cozinhar, até para você que mexe com doença inflamatória. É totalmente inflamatório, gente, esse tipo de gordura. Então, a comida de lanchonete, que eu e a Camila estamos batendo na tecla, ela é rica em carboidrato refinado e rica em gordura de péssima qualidade. É uma combinação explosiva, não só para isso, como para
síndrome metabólica e para câncer também. Eu não preciso, sem medo de estar errando, que também é preditor de câncer, sim. E não, vamos pôr assim, uma bandeira. Ah, então tem que ser vegano, tem que ser carnívoro, tem que ser... Não, gente. Tem que Baseie em ter um comida de equilíbrio, né? verdade. Porque eu conheço veganos que só comem besteira, que come batata frita. Então, assim, tem vegano que não é saudável, tem carnívoro que não é saudável, tem onívoro que não é saudável. Você embasar sua alimentação em comida de verdade, vai na feira e no açougue, e para de ir na padaria e no supermercado, você já está fazendo 90% do necessário. Na realidade, eu acredito que tudo gira em torno do equilíbrio, né? É como você bem falou, não existe apenas um alimento que proporcionou aquilo. Foram um conjunto de fatores, né? Então, na realidade, o que leva a desbiose também é o estresse, é o estilo de vida, né? A inatividade física. Então, se a pessoa também não tiver um equilíbrio mental, uma certa resiliência para resolver alguns problemas, isso também vai se acumulando. Então, são vários fatores, né? Além da alimentação. É Eu estilo fiz de uma vida. live com uma psicóloga e a gente chegou numa conclusão interessantíssima. A gente não digere só alimento, a gente digere sentimentos. Então, muito daquilo ali que você está engolindo ou deixando engasgado ali, também vai te prejudicar, vai aumentar seu cortisol alto também vai te predispor a um câncer, a uma doença de tireoide. Então, gente, é tudo interligado. Vocês têm que perceber isso, que, igual a Edna está falando, estilo de vida é fundamental. Não tem receitinha de bolo e não tem pílula mágica. Tá? Se você quer qualidade de vida, tem que abrir mão. A gente sabe que é gostoso o sorvete, gente. Quem não sabe que é gostoso. Mas você não pode comer o sorvete todo dia. Deixa ele, até o sabor dele vai mudar. Se você, uma vez por semana eu vou tomar o sorvete. Até a sua papila gustativa vai perceber aquele alimento de outra forma. Muito bem. E aí, doutora Eurípides, a gente tem assim vários estudos, né? Até falando também do poder, digamos que o benefício que alguns alimentos possuem, inclusive no câncer, né? Alguns estudos correlacionando, por exemplo, com o consumo de carotenoides. Para quem não sabe, carotenoides a gente encontra na manga, no mamão, e até correlacionando com o menor risco de CA de colo. Não é que esse alimento, né, deixando bem claro, né? Não é que ele em si vai fazer com que o paciente não venha desenvolver. Mas digamos que vai minimizar, né? Junto com os outros fatores, né, de estilo de vida, enfim. E aí algumas pesquisas falando, por exemplo, da cúrcuma, né? Eu costumo também assim falar muito e prescrever, né? A cúrcuma também está sendo muito utilizada como anti-inflamatório, né? Também com essa propriedade também de quimiopreventivo e alguns alimentos outros também relacionados com o CA, né, de cólon específico, nós temos a quercetina. Então, a quercetina a gente encontra, por exemplo, na cebola, na casca da maçã. Então, assim, a gente pode também estar inserindo esses alimentos que têm esse potencial também de serem quimiopreventivos, né? Não é só eles, fazer um equilíbrio, né? Eu acredito muito que a gente pode comer a carne, a gente pode comer tudo em equilíbrio, mas se a gente tiver um bom sistema antioxidante, que a gente encontra nas frutas, nas verduras também, a gente vai conseguir conter e fazer um equilíbrio que, enfim, a nutrição acontece de forma efetiva, né? Então, tudo o que você acabou de falar está inserido no que a gente chama de comida de verdade. Então, Sim. não é um suplemento que vai te melhorar, mas tudo isso que a Camila falou está inserido em alimentos de verdade. Quanto mais colorido mesmo, melhor, né? Que a cor demonstra que o alimento tem certos princípios ativos, tá? Sim. E Eu digo que a comida tem que ser vamos, brega, viu? Quanto mais colorida, melhor, né? exato. E quanto mais próximo da fonte, né? Os orgânicos, sim, tá, já Sim. mostram benefícios.
Eles Inclusive demonstram. agrotóxicos, né? Vários que são liberados no Brasil e a gente nem sabe, né? Associados com Mas CA aí, né? o importante dos orgânicos, Camila, não reside só no fato dessa questão dos defensivos agrícolas, né? Porque dependendo de onde você comprar, o pequeno produtor ele pode até ter mais organofosforados, essas coisas, do que dos grandes produtores. Então tem que ter cuidado. Na Tem que ter verdade, você tem que cuidado saber da fonte. a procedência, né? Tira um dia, um fim de semana, vai lá conhecer o sítio da pessoa, dê prioridade para pequenos produtores locais, que além de tudo você está ajudando a economia da sua cidade, vamos falar assim. E não sei se você já ouviu falar do conceito das bactérias agrárias, Camila, que os alimentos orgânicos possuem, tá? Que são bactérias nativas, naturais, que você comprando o alimento, que você não precisa lavar tanto, desinfetar, porque você sabe que ele está limpinho, você só vai passar uma água, pôr um limãozinho ali e comer, você está comendo algumas bactérias importantes para sua microbiota. É um probiótico natural ali, que você está fazendo uso, né? E por que não vocês não plantar o seu próprio alimento, né? Eu tô nessa vibe aí, que estou procurando um cantinho aí para plantar minha própria comida. Seria o ideal, né? Mas, enfim, falando um pouquinho dessa questão da desbiose, doutor, a gente falou aqui de alguns compostos que são importantes, mas digamos que o primeiro passo, né, quando chega um paciente no meu consultório, no seu consultório, eu diria que seria remover, né? Remover tudo que for inflamatório, como a gente está falando, comida de lanchonete, tudo que for alérgeno também, identificar alguns alimentos que têm essa capacidade alergênica mesmo, né? Tirar industrializados, aditivos, o que puder consumir de alimentos orgânicos, né? E digamos que depois a gente poderia, né, pensar em estar recolocando enzimas digestivas, né? O que é que o senhor acha dessa questão de recolocar algumas enzimas, probióticos? Vamos lá, isso aí está no livro, que eu até fiz uma live com o Murilo Pereira, que chama Dieta do Microbioma. São 6 R's, né? Programa 6R. Que é a base aí. Isso, é a base da modulação intestinal, tá, gente? E a Denise de Carvalho, ela bate muito na tecla das enzimas digestivas, sim, desde o começo, viu, Camila? O paciente a gente vai retirando, mas eu já introduzo enzimas digestivas, porque aquele paciente com certeza não está absorvendo legal e não vai estar produzindo enzimas digestivas de forma legal, então vai sobrar mais alimentos para as bactérias ruins, tá? E tem que ter cuidado com o efeito de cut-off, se eu não me engano, é o nome do efeito aí. Porque se você retirar 2, 3 dias, as bactérias ruins estarão morrendo, elas vão explodir e vão liberar um monte de toxina. Aí você vai ter mal-estar, vai ter enxaqueca, vai ter uma série de coisas. Seu fígado não vai dar conta de depurar todo aquele metabólito daqueles bichinhos indesejáveis que explodiu ali. Aí muitos vão falar, nossa, eu fui lá, o doutor me piorou, o que eu faço e tal. Isso passa, tá? Alguns pacientes demoram 2, 3 dias, mas se resolve, faz parte da desintoxicação do seu organismo, tá? Então, isso que você diz das enzimas na modulação intestinal, se na anamnese eu já percebo que esse paciente não está absorvendo legal, eu entro com enzima sim, mas ela é só, vamos pôr assim, uma bengala. Ela não vai ser para a vida toda, vai ser até eu desinflamar esse paciente para que ele comece a produzir as próprias enzimas. Para digerir melhor, né? Para quem não conhece, as enzimas digestivas, elas funcionam muito quando a gente pega um paciente que, por exemplo, logo após o almoço, já se sente empachado, aquela sensação que não digeriu direito, forma gases, né?
Então, é bem característico a gente estar utilizando, né, também essas enzimas para melhorar a digestão e, consequentemente, a absorção também, né? Sim. A Ana Lúcia está perguntando o nome do livro, Ana. É Dieta do Microbioma, do Rafael Kelman. É muito bom esse livro. Isso aí, para quem quer fazer modulação intestinal, quem profissional de saúde, até o leigo mesmo, porque lá dá até receitas de alimentos, né, que são prebióticos, são anti-inflamatórios. Vale muito a pena. É um investimento muito bom esse livro. Pronto, né? E aí a gente estava falando justamente desse programa, né? Antes da gente colocar alimentos, digamos, que, né, teriam essa capacidade, a gente tem que, tipo, retirar primeiro, ajustar, né, o intestino do paciente, formar gases não é normal, ter o intestino preso não é normal, né? E aí a gente vai inserindo alguns alimentos que têm a capacidade anti-inflamatória, vitaminas e minerais para estruturar essa microbiota, né? E aí, consequentemente, a gente vai reequilibrando o paciente, reavaliando, enfim, né? E aí a gente garante que esse paciente, assim, né? Porque eu digo que o nosso intestino é um cristalzinho. Qualquer coisa, né? Teve um estresse, mudou um pouquinho a alimentação do convencional, acaba novamente levando ao desequilíbrio. Então a gente tem que estar sempre cuidando dele, né? E aí Isso. acaba, né? Eu acho que o senhor concorda, né? Isso? Isso. Mas tem uma dúvida muito grande das pessoas, Camila, que era até bom introduzir agora. É a Bom, questão, então, eu tomo probiótico, eu não tomo. Gente, o probiótico também é um band-aid. Muita gente melhora usando o probiótico por um tempo, tá? Mesmo que não mude hábito, tem paciente que, não quero mudar hábito, tudo. Enquanto estiver usando o probiótico, ele sente melhoras, grande parte dos pacientes. Tirou o probiótico, voltou à flora original, que está acostumada a viver com você, igual eu falei lá atrás. Você volta até a flora que é sua marca digital, se você não mudar hábitos. Então, nada anda separado dessa mudança de hábitos. e a gente estava justamente falando dessa questão de desbiose, porque é um fator também preditivo, né, para o desenvolvimento de CA de cólon, né? Então, a importância que a gente deva ter, né, com essa desbiose, que muitas vezes as pessoas deixam para lá, né, doutor? Forma gases, é, tem essa questão da constipação recorrente e levam a vida como se tivesse tudo ok, né? Então, a gente tem que dar atenção também à desbiose. Outra perguntinha seria, alguns pacientes, por exemplo, que têm doença inflamatória intestinal, doença celíaca, que são aqueles que são realmente que não podem comer glúten, digamos, até pacientes com síndrome do intestino irritado, são também uma população de risco para o desenvolvimento de CA, por exemplo, de cólon? Pronto. Pacientes que têm doenças inflamatórias, ele tem um turnover celular muito grande nesse cólon. Como ele fica inflamando, fica descamando aquele epitélio ali com mais rapidez, fica trocando com mais rapidez. Em algum momento, alguma célulazinha ali foge do mecanismo de defesa contra o câncer, que é o P53, que é uma proteína. Que está associada a isso. Ou seja, se o seu DNA, seu organismo detecta que aquele DNA está errado, ele mata aquilo ali. Entre a apoptose é o nome disso. Vamos supor que uma célula, para virar câncer, ela na verdade ela se eterniza. O que é isso? Ela não morre, ela escapa dos mecanismos de morte. Tá? Então, essa pessoa que tem um turnover maior de células, de renovação de células, tem uma chance maior de ter câncer por conta disso, desse maior turnover celular ali no local. Intestino irritável é relativo, isso aí só se o paciente não se cuidar, não procurar, né? A doença celíaca, se o paciente não pode com glúten, ponto. Se o paciente insistir no glúten, ele vai inflamar e vai entrar nesse grupo aí que fica trocando de célula muito rápido e que predispõe ao câncer. Porque grande parte dos cânceres de cólon,
Eles não são genéticos, eles são esporádicos. Esporádicos é uma célulazinha que fugiu do controle mesmo, virou um pólipozinho, e esse pólipo não foi tirado na colonoscopia e foi crescendo, invadiu a parede e virou câncer. Então, a gente tem um prazo, um tempo disso. Por isso que ele é de 5 em 5 anos. Se eu vi, não tinha nem pólipo, dificilmente há alguma lesãozinha menorzinha que passou batido, em 5 anos cresce ao ponto de invadir alguma estrutura, tá? Então, sim, se você tem essas doenças, tem que ter um acompanhamento mais próximo de um proctologista. Muito bom. Tá quase terminando a nossa live, né? E aí, meu agradecimento, doutor Eurípides, né, pela disponibilidade, né, atenção. E, assim, tratar um assunto tão importante, né? Às vezes a gente... alguns sintomas que nós falamos aqui, a importância também do diagnóstico precoce do CA de cólon, dos exames, né, que são necessários. Então, eu lhe agradeço a sua disponibilidade. Deixa esse espaço agora para você falar dos seus projetos, né? Enfim. Então, vamos lá. A Camila, ela faz parte das nutricionistas que eu indico na minha modulação intestinal, tá? Ela está até no nosso grupo lá, né? Obrigada. Os pacientes com doença inflamatória, eu encaminho para ela por telemedicina e ela tem atendido, meus pacientes têm dado um bom feedback sobre ela. E meu protocolo tem psicóloga junto, meu protocolo também tem um treinador físico, se a pessoa quiser, tá? Tem um endocrinologista da minha confiança. Então, assim, procure profissionais que agreguem essas pessoas à sua volta, tá? Projetos futuros. O meu livro, que foi feito de forma independente, foi para uma editora grande e já já vai ser comercializado uma nova edição nas livrarias grandes. Então, no meu livro é toda a minha experiência de consultório, nos meus mais de 10 anos, aí, com todas as dúvidas que os pacientes têm, com uma pegada bem humorada para ensinar e divertir, tá? E projetos, tenho vários, minha cabeça é um turbilhão e estou sempre pondo as coisas em prática, graças a Deus agregando pessoas excelentes à minha volta como você, e vou seguir aí na minha luta diária aí na prevenção do câncer coloretal. Muito bom, né? Só ver se tem alguma perguntinha aqui, né, referente ao assunto. Tem até uma perguntinha aqui. A Simone disse que tem um intestino preso. Eu acho que não é uma pergunta, eu acho que é uma afirmação. Procurou o médico porque estava se sentindo muito mal e agora ela está fazendo tratamento e está dando certo, né? Enfim, não era bem uma pergunta, mas graças a Deus que ela identificou isso, né, e procurou ajuda, né? E Pronto, conseguiu. é o que o Murilo Pereira fala. Isso não é normal. Se não é normal, vamos investigar. Muito bom. Então, doutor Eurípides, eu lhe agradeço, tá? Desde já. Assim, eu acredito que essa pandemia, né, me fez conhecer alguns profissionais como o senhor, que acreditam numa medicina mais integrativa, que acreditam na nutrição, que acreditam na modulação intestinal. Eu também lhe indico como profissional, né? Uma vez que tem essa responsabilidade com o paciente, né? Vendo o paciente na sua íntegra, e eu acho que isso é fundamental, né? A gente está lidando com pessoas que têm sentimentos, que têm uma vida posterior, né? Que precisam ser acolhidas mais do que nunca nesse momento. E a gente, através dessas lives, a gente vai conseguindo passar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência. Eu acredito que esse seja, né, um dos maiores motivos, né, para a gente estar fazendo isso nesse momento de pandemia. Então, também é um profissional que indico, né, dentre outros colegas também que eu conheci durante a pandemia, né? Então, doutora Denise, doutora Ana Marta, então são profissionais realmente que a gente tira o chapéu, né, e vê assim um paciente como um todo. E eu acredito muito também na nutrição, né? Acredito que a nutrição ela também está caminhando muito para isso. Eu no meu tratamento, né, com os pacientes, eu
vejo o paciente na sua íntegra e vejo todos esses sintomas, né? E a gente, no final, quer ajudar, né? A gente quer que o paciente tenha qualidade de vida, não é como o senhor bem disse, né? Não é viver, eu quero viver bem 100 anos, né? Não é só apenas sobreviver, né? Então, como profissionais da saúde, nós somos responsáveis, né? Lógico que tem que ter a ajudinha também do paciente, né? Não adianta só a gente querer, mas nós somos responsáveis também por proporcionar isso aos nossos pacientes, às pessoas que nos assistem agora, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado, que ficou, né? Até uma quantidade bem para um final de feriado. E eu acredito que a gente passou alguma mensagem. Ah, eu fico feliz e toda vez que você me chamar, você sabe que eu vou vir. E ainda mais para falar da minha missão, que é a prevenção do câncer coloretal. Estamos juntos. Eu quero cada um de vocês como um agente propagador dessa, para a gente colocar o câncer coloretal Sim, baixo na lista dos cânceres mais incidentes. Porque fazendo a colonoscopia na hora certa, pegando aquele pólipo no início, não vai virar câncer e não vai entrar nas estatísticas. Então, vamos sair das estatísticas. Isso depende da gente. Mudanças de hábito. Mudança de hábito dói, gente. Não é fácil, tá? E é muito fácil você ir no médico, ele falar para você fazer, mas você olha para ele, ele é obeso, ele é. Então, assim, tem que começar na gente mesmo. Nós, profissionais da saúde, eu senti na minha pele, não quero ser diabético, não quero ser hipertenso. Então, corri atrás, fiz minha parte, tá? E é uma luta diária, né, Camila? A gente sabe que tem as tentações para tudo que é lado. Ninguém está te falando aqui que uma comida de lanchonete, uma coxinha, não é gostoso. Todo mundo sabe que é gostoso. Mas vamos praticar aí o livre-arbítrio de fazer escolhas mais saudáveis e deixar aquela coisa gostosa que você gosta do sorvete, do chocolate, fazer substituições. O chocolate 70%, ele tem compostos ali que são até protetores com para câncer de certeza, cólon, né? polifenóis, né? Então, que são inclusive protetores também para o CA, né? Então, Então, assim, tudo são escolhas, decisões. Só depende de você. Nós estamos aqui para nortear vocês e não para impor nada goela abaixo. é Eu verdade. costumo falar, quando a gente erra por ignorância, tem um peso. Mas a partir do momento que eu sei que não é bom para mim e eu continuo errando, o peso é outro. Com certeza. Inclusive, teve uma pessoa que falou que a mudança é para o resto da vida, né? Então, é para o resto Exato. da vida, para a gente viver bem, né? E colher os bons frutos dessas mudanças, né? Então, fica aqui o meu Verdade. muito obrigado, tá? E qualquer coisa eu perturbo de novo para outra live, viu? A hora que você quiser, estou disponível. Muito obrigada. E, gente, obrigada também pela participação e a gente vai ficando por aqui. Bom restinho de feriado! Gratidão a todos e carpe diem.